Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para quem quer trabalhar aqui na Itália, que são os tipos de contratos, os descontos e os avisos prévios. Se você está planejando vir aqui para a Itália para trabalhar, esse conteúdo vai ajudar bastante você a entender o mercado de trabalho por aqui. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e entenda tudo sobre imigração e trabalho aqui na Itália. Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplicando. Mostramos o difícil, fácil. Eu sou Gustavo Cardoso, diretor de TI aqui na Itália e com mais de 15 anos de experiência na área de informática. Só que na Itália eu tenho mais de 5 anos de experiência. Então eu tenho bastante propriedade para ajudar você a entender porque é muito diferente em relação ao Brasil. Lembrando que as minhas consultorias e mentorias estão abertas. Se você quiser saber mais ou entrar em contato para a gente poder fazer esse trabalho, acesse meu site odescomplicando.com. Eu trabalho com os meus mentorados e dou consultoria, por exemplo, em relação a esse tipo de conteúdo. Eu ajudo as pessoas a entender os trabalhos de uma forma mais precisa, de acordo com as necessidades e o planejamento da pessoa. Então, se você tem interesse em uma consultoria ou mentoria, entre em contato com a minha equipe que ela vai responder você para a gente agendar uma reunião. Bom, vamos começar falando sobre os tipos de contrato. Diferente do Brasil, aqui a gente tem contrato, porque no Brasil a gente tem a parte de carteira assinada. Na Itália se tinha carteira assinada há muitos anos. Hoje em dia é tudo contrato. Não só aqui na Itália, mas em muitos países da Europa também. Bom, eu vou falar para vocês os principais contratos que tem aqui. O primeiro é contrato a tempo indeterminato. Em português é contrato a tempo indeterminado. Esse contrato ele é muito difícil de você conseguir, mas ele é um dos melhores, porque ele te dá estabilidade financeira, ele é como se fosse um concurso público. Sim, a força do contrato a tempo indeterminado é como se fosse um concurso público. Isso quer dizer que para você conseguir ele é difícil, mas ele tem muitos benefícios, principalmente estabilidade. Para quem procura uma estabilidade, o contrato a tempo indeterminado vai ser um dos melhores para você. As vantagens é que você tem estabilidade, muitos benefícios e uma remuneração boa. A desvantagem é que é difícil você conseguir ele no começo. Eu, por exemplo, depois de trabalhar durante um ano e alguma coisa, só depois eu consegui o meu contrato a tempo indeterminado. Ele demora um pouco, mas para mim que é da área de TI, ele é mais fácil para conseguir. Normalmente as pessoas em outras áreas têm um pouco mais de dificuldade. Infelizmente, conheço algumas pessoas que trabalham há muitos anos aqui e até hoje não conseguiram um contrato a tempo indeterminado. Lembrando que em italiano é indeterminato. O segundo tipo de contrato é contrato a tempo determinado, que é o determinato. Quer dizer que ele tem um prazo de validade. Normalmente as empresas, quando querem conhecer você, começam com esse tipo de contrato. Elas fazem um contrato de 2 meses, depois renovam para 3 meses e assim sucessivamente. Esse contrato é bom porque ele ajuda tanto o trabalhador como a empresa, para ver se a pessoa vai se adaptar e também se a empresa vai se adaptar à pessoa. As vantagens deles é que você ainda nele tem os benefícios de trabalho, remuneração, e a desvantagem é que você tem um período determinado de trabalho, né? Então quer dizer que esse trabalho pode ter 3 meses e se a empresa não quiser renovar com você, não tem o que você possa fazer. Essa é a desvantagem. O terceiro contrato é o contrato de aprendiz ou contrato de aprendistato. Esse é voltado para os estudantes. Ele pode ser encaixado para as pessoas de 18 a 26 anos. Ele ajuda como se fosse em relação ao Brasil também, como tem lá quando você faz meio período na faculdade, trabalha. Ele ajuda porque a carga horária é menor, só que o problema desse é que a remuneração também vai ser menor. Você vai ter os benefícios também do trabalho, depois eu vou falar sobre esses benefícios, mas você vai trabalhar um meio período e vai conseguir experiência, vai conseguir também encaixar o horário de trabalho, os seus estudos. O interessante é que na maioria desses contratos de aprendistato, normalmente eles efetivam a pessoa para um contrato final depois que ela termina a faculdade. O quarto contrato é o contrato de freelancer, que é um contrato de collaborazione ou prestazione occasionale, que é um contrato que as empresas fazem com pessoas que trabalham freelancers para trabalhar em projeto. Então esse contrato ele não tem basicamente muito vínculo com a empresa, é só para a pessoa prestar um serviço para a empresa e depois esse contrato acaba. A vantagem dele é que você pode fazer vários ao mesmo tempo, né?
independente da carga horária. Se você der conta, você pode fazer vários contratos, você pode fazer vários projetos, né? A desvantagem é que você não tem muitos benefícios do governo e também não tem estabilidade em relação ao trabalho. Bom, agora que você já entendeu a parte dos contratos, a gente vai falar sobre o aviso prévio. Assim como no Brasil existe o aviso prévio, aqui existe também, só que é um pouco diferente. No Brasil, normalmente o aviso prévio é de 30 dias. Aqui não. Ele vai variar de acordo com o tipo de contrato, determinado, indeterminado, ou aprendizato, ou de estagiário ou freelancer. Bom, vamos começar falando do contrato a tempo indeterminado, que é o contrato a tempo indeterminado. Esse tempo ele varia de 15 até 6 meses, dependendo do tempo que você trabalha na empresa. Quanto mais tempo você trabalha na empresa, maior é o seu pré-aviso. Isso é importante você entender. E se você não quiser cumprir o pré-aviso, você vai ter sanções da empresa. O que isso pode dizer? Você está saindo antes, sem cumprir esse tempo de pré-aviso, né? E a empresa vai descontar de você esses dias. Uma coisa interessante que você tem que entender é que para você dar esse tipo de pré-aviso, não é em qualquer dia não. Ou você dá no começo do mês, por exemplo, no dia 1, ou você pode dar a partir do dia 16. Porque se você, por exemplo, der entrada no seu pré-aviso, vamos supor, no dia 5, ele só vai começar a contar a partir do dia 16. E lembrando que isso tem que ser acordado com a empresa. Se a empresa às vezes não quiser que você cumpra o pré-aviso, você não é obrigado, né? Mas sempre tem que ser de comum acordo com ambas as pessoas, beleza? Empresa e você. E sempre de uma forma formal, nunca só falado. Peça para a empresa uma carta, um e-mail, qualquer coisa, beleza? Já o pré-aviso do contrato a tempo determinado, que é o determinado, ele é um pouco mais flexível. Normalmente, ele é bem menor em relação ao tempo determinado. Por exemplo, eu que trabalhei uns 2 anos numa empresa, mais ou menos, eu tive que cumprir 20 dias de tempo de pré-aviso. Quando o contrato é a tempo determinado, ele pode variar bem para baixo, normalmente 5 dias ou menos. Tudo depende do tipo de contrato, mas nesse é bem mais flexível. Já no freelancer, basicamente não existe muito tempo de pré-aviso. É bem difícil se colocar nesse tipo de contrato ou do estágio. Se a pessoa quiser parar de trabalhar, ela para e ela não vai ter sanções em relação a isso. Normalmente a empresa só paga o dia que você trabalhou mesmo. Trabalhou só 5 dias naquele mês, ela só vai pagar 5 dias naquele mês. Agora vamos falar sobre os tipos de descontos. Assim como no Brasil, nós temos aqui os descontos também, que são da parte de previdência e também imposto na sua renda. O primeiro que a gente vai falar é o INPS, Instituto Nazionale di Previdenza Sociale, que é como se fosse o nosso INSS no Brasil. Toda vez que a gente contribui para esse imposto, a gente pode ter férias remuneradas, acesso à saúde, a parte de maternidade ou paternidade, entre outras coisas. Então esse imposto é como se fosse o nosso INSS. E previdência também, que eu acabei esquecendo de falar para vocês. A contribuição do INPS varia do tipo de contrato e o nível que você está nele. Ele pode variar de 9% a 33% do seu salário. Se vocês quiserem saber sobre os tipos de contratos, né, que a gente pode fazer aqui, escreve nos comentários que eu posto trazer esse vídeo para vocês, porque eles não ficam modulando um contrato para cada pessoa. Normalmente existem tipos de contratos que a maioria das empresas utilizam. Se vocês quiserem saber disso, eu posso fazer um vídeo só sobre esses tipos de contratos, beleza? Escreve nos comentários para eu ver se é algo relevante eu trago para vocês. Bom, agora que você já entendeu esse tipo de imposto, existe um outro imposto, que é o IRPEF, Imposto sul reddito delle persone fisiche, quer dizer, imposto no rendimento das pessoas físicas. Esse é um imposto da sua renda e esse imposto ele pode variar de 23% até 43% da sua renda. Sim, exatamente. No Brasil, se eu não me engano, o imposto máximo que você pode pagar sobre a sua renda é de 27,5%. Aqui vai de 23% até 43%. Esse é o imposto sobre a sua renda, é o salário que você ganha. Então, dependendo como eu disse, do tanto que você ganha, você vai pagar mais imposto. Aqui é progressivo. Quanto se mais ganha, mais imposto paga. Quanto se menos ganha, menos imposto se paga. Existem sim outros impostos também que você pode pagar dependendo da região que você mora. Algumas regiões pagam-se mais, outras regiões pagam-se menos, mas não é nada estrondoso. Os que mais você paga imposto é no INPS e no IRPEF. Um é na parte social, outro é no seu rédito, né, que é na sua renda mesmo que você está ganhando salário.
Bom, se você está pensando em vir para a Itália, é muito importante você entender isso. E toda vez que você for procurar um emprego, pergunte muito bem sobre o contrato e estude esse contrato em si, para você entender se ele realmente é adequado às suas necessidades ou se você não se encaixa muito nele. Como eu disse para você, existem tipos de contratos. E, como meu conselho, é sempre importante você ir atrás dos contratos a tempos indeterminados, que são os melhores, que te dão mais estabilidade financeira. Bom, além desse conteúdo que eu trouxe para você, tem muito mais coisa na playlist Itália, que está aqui na descrição desse vídeo. Tem muito conteúdo que eu falo sobre como trabalhar na Itália, fazer currículo e muito mais. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse conteúdo, curta, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Eu tenho certeza que elas vão ficar felizes com isso. Além disso, me siga nas redes sociais. Lá eu falo mais sobre a minha vida e meu trabalho aqui na Itália. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. A gente se vê no próximo conteúdo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau!